pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnois e hoje eu vou falar da função filter. A função filter é muito utilizado quando a gente quer o quê? Quando a gente quer, o próprio nome já diz, filtrar algum conteúdo, né? Normalmente a gente filtra de uma lista, né? A gente tem uma lista de coisas e a gente quer filtrar dessa lista alguns elementos do nosso interesse. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas e eu quero filtrar as pessoas com o nome que começa com a letra A, ou eu quero filtrar as pessoas maiores de idade, ou eu quero filtrar as pessoas menores de idade, ou eu quero fazer qualquer tipo de filtro. Então, o filtro nada mais é do que você tem uma lista de um conjunto de elementos e você quer pegar um subconjunto dessa lista, ou seja, elementos, uma parte daquela lista, né? Alguns elementos e não todos, né? Para fazer esse filtro, antes de fazer o filtro, é importante que vocês entendam muito bem o que é uma função. Então, assistam o meu vídeo sobre funções e entendam claramente o que é uma função. Eu vou recapitular aqui um conceito importante de função, porque para você entender o filtro, você tem que entender esse conceito de função. O que é uma função? Uma função é uma operação que transforma algo em um outro algo, certo? Faz transformações de dados. Isso basicamente é o conceito de função. Então, quando eu tenho uma function, sei lá, soma 2, né? Que recebe um número, né? Então, se eu pego essa função soma 2 e retorno x mais 2, ou seja, essa função que chama soma 2, ela recebe algo e transforma em outro algo, ou seja, transformou um número nesse número mais 2. Né? Então, esse é o conceito geral de função. Por que eu estou falando isso? Porque a função que a gente vai usar aqui, antes de falar de filtro, eu vou falar da função de filtro. A função filtro, o que ela faz? Ela é uma função especial. Ela vai transformar qualquer coisa, né? Qualquer coisa, num booleano. Um booleano que pode ser ou verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, se eu criar uma função filtro assim, função filtro, vou chamar essa função de maior que 12, certo? Essa função ela recebe um número e ela retorna, né, se esse número for maior do que 12. Né? Veja, o que ela recebe como parâmetro? Um número x qualquer. E o que ela retorna? Um booleano. Um booleano ele vai ser verdadeiro quando o número for maior do que 12 e vai ser falso quando o número for menor ou igual a 12. Então veja, qualquer função de filtro, ela nada mais é do que transformar um elemento que chegou, no caso foi um número, mas poderia ser um objeto, poderia ser um string, poderia ser um array, poderia ser qualquer coisa aqui, né? Então, por exemplo, uma função que filtra vazio, certo? É uma função que recebe um array e ela vai retornar um booleano. Se esse array for vazio, então ela retorna array.length menor do que zero, ou igual a zero, na verdade, né? Então, se o tamanho do array for zero, ou seja, ele é vazio, então retorna verdadeiro. Se o array tiver elementos, retorna falso. Então, eu posso ter várias funções que são funções de filtro, tá? Então, lembra sempre dessa função de filtro. O que é uma função de filtro? É uma função que recebe alguma coisa e retorna um booleano. E o booleano tem a ver com essa coisa, né? Ela vai fazer alguma operação nessa coisa que ela recebeu, por exemplo, aqui no caso ela recebeu um número e ela retornou verdadeiro se o número é maior que 12. Ela retornou falso se o número é menor do que 12. Nesse caso aqui, ela recebeu um array e ela também retornou um booleano. E o booleano é, se o array for vazio, retorna zero. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar essa função para filtrar arrays. Né? A gente vai usar essas funções aqui, eu vou apagar, e agora eu tenho aqui uma lista de pokémons. Então, por exemplo, eu quero criar uma função de filtro que vai filtrar todos os pokémons que tenham mais do que 100
de combat power, de poder de combate, né? Que é essa a propriedade aqui CP, né? Então, como seria essa função de filtro? Seria uma função assim, mais que, vou chamar ela de mais que 100, certo? E essa função, ela recebe um Pokémon e ela vai retornar verdadeiro se o Pokémon.cp é maior do que 100. Então, veja, ela retornou. Então, se ele for 200, veja, 200 é maior que 100, verdadeiro. Se for 10, 10 maior que 100? Não, não é. 10 é menor que 100, então retorna falso. E assim por diante. Então, essa é a minha função de filtro. Por que, que ela é importante? Porque eu posso criar várias funções de filtro. Eu vou criar uma outra função de filtro que vai ser o seguinte. Tipo planta, certo? Que também recebe um Pokémon. E aí ela vai retornar que o Pokémon.tipo é planta. Certo? Mesma coisa. Então, veja, é muito simples. A função de filtro, ela simplesmente recebe um objeto, ou um número, ou uma string, ou qualquer coisa, e vai retornar um booleano. Nesse caso, ela vai filtrar, vai retornar falso, se não for planta, e vai retornar verdadeiro que for planta. Uma vez que eu entendi o que é uma função de filtro, a vida fica muito fácil. Porque aí eu posso fazer coisas do tipo assim. Eu vou rodar esse código aqui, certo? Rodei ele. Então, se eu pegar os meus Pokémons, e aí eu vou chamar a função filter, que na verdade é uma função, também é uma função, mas é uma função do JavaScript. E essa função filter, ela recebe como parâmetro a função de filtro que eu quero usar para filtrar essa lista. Então, por exemplo, se eu quero filtrar os Pokémons que tenham combate power menor que 100, eu vou usar a função mais que 100. No caso aqui, mais que 100. Tá vendo? Ele filtrou todos os Pokémons que têm mais do que 100. Se eu quiser usar uma outra função de filtro, por exemplo, tipo planta, eu filtrei só um Pokémon tipo planta. Então, essa é a graça do filter. O filter recebe uma função qualquer. E essa função qualquer, ela vai transformar o Pokémon num booleano. Se esse booleano for falso, ele tira o Pokémon da lista. Se o booleano for verdadeiro, mantém o Pokémon na lista. Então, basicamente, é isso que esse negócio faz. Por que, que isso é interessante? Porque vamos supor, né? Aí eu vou querer filtrar um outro tipo. Vou querer filtrar o tipo. Se é do tipo fogo, né? Então eu criei uma outra função chamada tipo fogo, né? E aí tá ali. Então agora eu posso fazer meus Pokémons.filter tipo fogo. Retornou tipo fogo. Tipo. Ah, agora eu quero tipo água. Como é que eu faço? Venho aqui e crio uma função tipo água. Tipo água. E aí eu tenho. Opa, eu até implementei errado essa função tipo fogo. Ó, já estou começando a fazer uns bugs aqui no meu código. Mas a gente já vai arrumar isso aqui. Então criei um tipo água. Deixa eu rodar de novo aqui. Então se eu filtrar meus Pokémons filter tipo fogo, beleza? Tipo água e assim por diante, certo? Maravilha. Agora nós temos um problema. Se eu tiver 50 tipos, eu não vou querer ficar criando uma função para cada tipo, né? Não faz sentido eu criar uma função né, um nome de função tipo planta, tipo fogo, tipo água, tipo qualquer coisa. Não faz sentido eu ficar criando uma função para cada tipo que eu quero, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso filtrar, eu posso criar uma função genérica, né, que chama filtra tipo, né? Filtra tipo, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, vou apagar tudo isso. Vamos supor que o usuário vai magicamente vai vir, né, numa variável lá o tipo é igual, e aí o tipo que veio é fogo, por exemplo, né?
Então, aí, em vez de eu criar uma função filtra tipo, ou tipo água, eu vou criar uma função filtra tipo, que também recebe um Pokémon. E aí, agora, em vez de ser igual a um valor que a gente chama de hard-coded aqui, eu vou passar aquele tipo que veio de algum lugar, né? Veio do input do usuário, veio do input de algum lugar. Então, eu tenho ali, né, o meu filtra tipo, né? E aí, o que que acontece? Se eu vou chamar aqui os meus Pokémons, agora eu vou executar esse código, ponto, filter, e vou passar o filtra tipo como sendo a função, e vou executar. E aí ele vai imprimir o fogo. Se eu mudar o tipo para água, ele vai mudar para água, né? Então, basicamente, o que a gente costuma fazer, normalmente, quando a gente usa a função de filtro, a gente pega essa função que está aqui fora, né, e coloca ela aqui dentro, né? Vocês vão ver muito código assim em JavaScript, né, que você tem a função inline aqui, né? Essa função é um filter que recebe uma função como parâmetro, né? Alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes vocês vão ver isso como código. Também funciona, você não precisa ter a função definida fora do filtro, ela pode estar dentro aqui, como está o caso aqui. E ainda mais bonito, para simplificar, a gente pode usar, né, o jeito bonitinho do JavaScript, que é simplesmente tirar o function, fazer alguma coisa assim, né? Então fica a função, em vez de estar function, ela recebe um Pokémon e recebe, filtra se o tipo desse Pokémon ele é o tipo que veio como um parâmetro. Então, basicamente, você vai ter lá no seu código, em algum lugar, você vai ter isso aqui, né? Você vai ter esse filtrinho aqui, né? Você vai ter um filter que recebe um Pokémon e vai filtrar todos os Pokémons do tipo que veio, né, de um botão, de um combo. Então, aqui provavelmente isso aqui vai vir de algum lugar, essa informação, e você vai filtrar o seu array com esse tipo. Ah, mas eu queria filtrar todos os Pokémons que começam. Vamos pegar outro exemplo aqui. Filtrar Pokémons que tenham Combat Power menor do que 100. Tranquilo, vamos fazer aqui. Filtrar os Pokémons que tenham Combat Power. Então é Pokémon CP menor do que 100. Ah, mas eu quero filtrar todos os Pokémons que começam com a letra A, né? Deixa eu rodar aqui para ver se funcionou. Todos que têm menos que 100, olha. Imprimiu o Magikarp. Vou comentar esse código aqui só para a gente não se confundir um com o outro. Né? Ah, quero filtrar os Pokémons que começam com a letra A. Não tem problema. Eu pego o nome dele, vou criar um filtro, um Pokémon, um nome. Aí eu pego a primeira letra do nome, que é alguma coisa assim, né? Nome 0. Tem que ser igual a letra M, vai, porque eu não tenho nenhum Pokémon que começa com a letra A. Vou rodar. Vamos ver se funcionou. Olha lá, Magikarp. Se eu colocasse a letra A, o que ele ia retornar? Um array vazio, porque eu não tenho nenhum Pokémon que começa com a letra A. Ah, eu quero filtrar todos os Pokémons que tenham, sei lá, que o nome não é nulo. Que o nome, ponto length, é maior do que 0. Ou seja, que todos os Pokémons que têm algum nome. Filtrei. Tá aí a lista inteira, porque todos os Pokémons têm o nome, o tamanho do nome maior do que 0. Ah, eu quero só os que tenham o tamanho do nome maior do que 10 letras. Tudo bem, não tem problema. Vamos fazer isso aqui. Então veja, você pode escolher qualquer que seja a função de filtro. Né? A função de filtro, lembra, ela recebe um Pokémon ou recebe um objeto do seu array e ela retorna um booleano. E esse booleano vai ser true, e aí todos os elementos que forem true, ele vai estar incluído no array final, e todos os elementos que não forem true, ele vai estar excluído do array final. Então, essa é a função de filtro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não esquece de assistir o vídeo de função, que ele vai ser bem importante para você entender a fundo esses conceitos aqui. Beleza? Valeu, gente! Obrigado e até a próxima!